Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mães que oram, sejam bem-vindas. Bom dia, mulheres de Deus. Estamos aqui. Quero convidar você a levantar da mesa. Estão escutando o louvor? Quem esteve no spa? Bom dia, bom dia. Eu vou desafiar você a enviar essa live para o máximo de mulheres que você puder, porque eu tenho certeza que nós vamos adquirir conhecimento aqui da parte de Deus para mudar o destino da nossa geração, da nossa posteridade. Tenho certeza disso. Nessa série de 4 lives que nós vamos fazer, eu tenho certeza que é o Espírito Santo convidando você para adquirir conhecimento, para você levar para a sua mesa novamente, em nome de Jesus. Amém? Vou dar uns minutinhos para vocês irem entrando. Eu estou aqui preparando com vários livros. Eu falei assim que a gente ia juntar, né? Que a gente ia falar desse movimento, a experiência da mesa. E a gente vai usar muito conhecimento aqui hoje, em nome de Jesus, para abençoar a sua vida. Estou escutando a música? Estou escutando o louvor? Estou escutando. Quem esteve lá no spa? Olha. É contigo. Quem esteve no nosso spa e agora está se lembrando de momentos maravilhosos que nós passamos juntas lá, né? Lá no nosso spa, a gente sempre acorda com o louvor, para aquele louvor marcar aqueles dias, até 1000 gerações, isso mesmo. Todos os aprendizados que nós vamos aprender aqui vai marcar 1000 gerações, eu tenho certeza disso. E os filhos dos seus filhos. O toque é o acordar, não é mesmo? Aí dá tanta saudade. Mas você vai no próximo, Irene. Em nome de Jesus. E os filhos dos seus filhos. E esse louvor é a palavra de Deus, né? É a Bíblia. Eu amo louvores que cantam a palavra. É por ti. Amém? Amém? Eu já vou... Tenho certeza que os aprendizados que nós teremos irá tocar 1000 gerações a partir de nós, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Eu falei que era para nós levantarmos da mesa. Eu tive o privilégio, né? Quem conhece esse livro, A Experiência da Mesa, esse é a experiência do lar, né? E tem a experiência da mesa. Quando a primeira vez que a Dave Tyrus, ela foi no Brasil, ela que levou, tem 12 anos isso, 12 anos. Eu gosto muito de história, né? E eu estava na Igreja Batista da Lagoinha a primeira vez que a Deve foi ao Brasil, e ela levou para o Brasil essa revelação, né, do Espírito Santo de Deus, e falando sobre a experiência da mesa. E eu gosto muito de anotar, né? Eu anoto muito as pregações, eu sempre anotei as pregações, né? Anota no celular, anota no caderno, eu anoto as pregações. E eu lembro que a Dave Tyrus, ela falou assim que o que levou ela
a estudar sobre a mesa, né? Teve essa revelação da mesa. Ela foi uma pesquisa, ela fez uma pesquisa, e por isso que eu amo essas pesquisas, né? Foi uma universidade, ela falou assim que teve uma universidade que fez uma pesquisa, e essas pesquisas que fazem, né, na universidade com os humanos, elas nos pontua como que está a humanidade naquele tempo. Então, esse estudo que eles fizeram foi do ano de 1948 a 2011. E eles colocaram, né, que a combinação da palavra refeição, ingestão de alimentos, nutrição, e colocaram um grupo de adolescentes, de jovens, de crianças para comer à mesa. E aquela família que ela tinha refeições, as famílias que tinham as refeições à mesa, o comportamento daquelas crianças eram diferenciados. Eles eram menos propensos a uso de drogas, menos propenso a ter divórcio no futuro deles, o comportamento deles eram diferenciados. Então, a partir dessa pesquisa que a David fez, ela teve essa revelação, né? Que eu falo assim, uma revelação do Espírito Santo mesmo, de levar para o mundo aquela palavra que Deus tinha colocado no coração dela, e ela deixou registrado. E hoje tem muitas, né? Muitas. Ela também fez uma pesquisa na época a respeito do divórcio, que o divórcio dentro da igreja estava equiparando, naquela época, 12 anos, estava equiparando já ao índice de divórcio de pessoas que não eram cristãs. Então, hoje já é nivelado. Hoje não tem diferença do índice de divórcio dentro da igreja e fora da igreja. E a Dev escreveu esses livros, deixou esses livros escritos, né, para nós, e ela deixou um legado através desses livros escritos. Deixou um legado para nós. E aí, por isso que eu falei com você, que é para a gente hoje, né, nesses quatro dias que nós vamos ter, nós vamos levantar dessa mesa que nós estamos, né, que a gente senta, que a gente arruma para os nossos maridos, para os nossos filhos, buscar conhecimento para trazer para essa mesa para nós. E nesses dias nós vamos estar buscando esse conhecimento. Daniel, quero que vocês abram a Bíblia em Daniel, no capítulo 2, no versículo 19 a 22. Daniel, capítulo 2, versículo 19 a 22. Fala assim: Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo: Bendito seja o nome de Deus para sempre, porque só Ele tem sabedoria e poder. É Ele que faz mudar os tempos e as estações. É Ele que derruba os reis de seus tronos e coloca outros em seu lugar. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Eu amei isso. Ele revela mistérios e segredos profundos que o homem não pode conhecer. Ele conhece tudo que está escondido nas trevas, porque a luz habita nele. Preste atenção nisso. Você que está anotando, anota esse versículo. Daniel, ele fala muito, né, na época que Daniel vivia, ele fala sobre os finais dos tempos. E então aqui ele fala assim, que Deus dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Em nome de Jesus, nós vamos receber esses dias não somente a sabedoria de Deus, mas a inteligência que vem da parte dele para nós vivermos no tempo em que nós estamos vivendo. Você recebe, em nome de Jesus, essa inteligência aí? E eu vou explicar a diferença entre inteligência e sabedoria. E também Daniel 2, no capítulo 20, no versículo 27, fala assim:
Nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho poderia revelar isso ao rei, mas há um Deus nos céus que revela segredos. Há um Deus no céu que revela segredos. E Daniel, quando ele soube interpretar o sonho do rei, que estava atormentando o sonho do rei, ele recebeu de Deus, a revelação para desvendar um segredo. Para que ele pudesse, naquela época, naquele reinado, transformar aquele governo. Em nome de Jesus, esses dias eu vou estar despertando em você para buscar conhecimento, para que você possa transformar, para que você possa governar a sua casa, a sua família, a você mesma, aos seus filhos, em nome de Jesus. Existe três movimentos, existe dois movimentos da Terra que nós estudamos na escola. É o movimento de translação e o movimento de rotação. Só que existe, além desses dois movimentos da Terra, existem 14 movimentos que a Terra faz. Um que eu quero falar, que ele não é muito falado nas escolas, e isso já você vai trazendo conhecimento para você, é o movimento da precisão dos equinócios. Precisão dos equinócios. Esse movimento é um movimento que a Terra faz para marcar as eras. E ela é imperceptível aos humanos. Então, nós temos o movimento de rotação e translação. Vamos lá, voltar para a escola. O movimento de translação e rotação, o movimento que a Terra gira em torno dela mesma, que marca, né? E também o movimento que gira em torno do Sol, que marca o dia e a noite, que faz com que a gente perceba o dia e a noite. Esse movimento da precisão dos equinócios, ele marca a era em que nós estamos. E esse movimento, ele é muito perceptível. Ele é muito imperceptível a nós. O movimento de rotação e translação, nós percebemos que são os meses do ano, que são, né, o dia e a noite. Então, nós percebemos que ele está acontecendo. Agora, esse movimento da Terra que gira em torno de um peão, como se fosse um formato de um peão, nós não percebemos, é imperceptível a nós humanos. Então, os astrônomos, eles falam que deve demorar mais ou menos uns 400, nós estamos na mudança de era. Nós estamos mudando e nós temos que aperceber. Nós, mulheres cristãs, mães cristãs, esposas cristãs, temos que nos aperceber que nós temos que, em nome de Jesus, aprender e buscar conhecimento para nós sermos mulheres que saibam, que são guiadas pelo Espírito Santo e que saibam viver nesse tempo. É isso que nós vamos fazer. Viver nessa era, nesse tempo, nesse espaço de tempo. E eu quero falar e deixar gravado, eu já deixei gravado às vezes no outro Instagram que nós tínhamos, mas nós vamos falar sobre qual é o momento que nós estamos na história para nós aprendermos a viver, a criar família nesse tempo em que nós estamos vivendo. E existiam mulheres, né? Não sei se vocês já ouviram falar do movimento Nova Era, dentro desse espaço de tempo, dentro dessa era que nós estamos vivendo, existe um movimento, como tem um movimento, né? Não tem o movimento da Deb Tyrus que a gente tem vivido aí nos últimos tempos. Esse movimento, ele tem, da experiência do lar, tem sido multiplicado em nosso meio, que é um movimento poderoso, mas existe um outro movimento acontecendo, uma outra agenda acontecendo dentro, que está acontecendo, e ele é imperceptível a nós,
cristãos. Está acontecendo no nosso meio, está acontecendo, às vezes, permitimos entrar na nossa casa, mas nós não estamos apercebidas. Nós não sabemos, e para a gente saber, nós temos que ter conhecimento. Como a Dev levou, né, essa revelação de Deus para o Brasil, e nós hoje temos acesso a essa revelação, e a gente multiplicou essa revelação, nós temos que também saber o que está acontecendo, né, dessa agenda do diabo que está acontecendo, entrando dentro das nossas casas, entrando dentro da nossa cultura, e nós às vezes não a percebemos. É disso que eu quero falar nesses dias. É você buscar conhecimento para você aperceber, para você trazer esse conhecimento para a mesa, para que não atinja a sua casa e as próximas gerações. Que através da revelação do Espírito Santo que ele irá nos dar esses dias, nós iremos parar essa agenda demoníaca que tem acontecido dentro dessa geração de cristãos em que nós estamos. Porque os seus filhos estão expostos a essa agenda, nós estamos expostas a essa agenda, é esse movimento, né, que está acontecendo dentro do nosso meio, que é o movimento da nova era. Existem mulheres que também, como existiu, né, como a Dev deixou esse legado, também tem uma mulher que deixou um legado, um livro escrito há quase 100 anos atrás. Ela deixou esses livros e que tem disseminado no nosso meio todos os ensinamentos desses livros que ela deixou. E o que nós vamos fazer hoje é aprender quais são esses ensinamentos e ficar apercebida para que esses ensinamentos não entrem dentro da nossa casa, não entrem dentro do nosso lar, em nome de Jesus, e entra de uma maneira muito, muito, muito sutil. Como eu tenho esse livro, né? Eu tenho também esse livro dessa mulher. Esse livro aqui foi escrito, né, diferente da Dev. A Dev escreveu esse livro aqui, acho que foi, né, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Esse livro aqui dessa coleção foram escritos há quase 100 anos atrás. Eu comprei esse livro para eu poder, igual eu falei, nós temos que buscar conhecimento, sermos mulheres inteligentes. E uma mulher inteligente, ela lê. Ela tem conhecimento, ela busca informação. Então eu quero ministrar isso sobre a sua vida. O primeiro livro que nós temos que ler é a Bíblia. Nós temos que ser amantes da leitura. Então, o primeiro livro que nós temos que ler é essa palavra aqui, ó. Essa palavra nós temos que ler. Nós temos o Bíblia todo dia lá, e a gente não pode cansar de ler. Nós temos que ler uma porção da Bíblia todos os dias. E eu quero falar a respeito dessa mulher. O nome dela é Alice Bailey. Ela é uma mulher que também deixou um legado infernal, que às vezes tem entrado dentro da sua casa, da sua vida, mas é imperceptível. O porquê que é imperceptível? Porque esse pensamento humano, a estultícia, a perspicácia com que a serpente, quando nós olhamos os títulos desse livro é O Reaparecimento de Cristo e a Externalização da Hierarquia. É nesses dois aqui que falam a respeito de tudo que está acontecendo hoje. Esses dois livros, eles foram escritos... Tem 80 anos e mais ou menos 80 anos que ela começou a escrever livros, né? Mas esse aqui especificamente ela escreveu durante a Guerra Mundial, porque a guerra, ela marcou a humanidade. Mas eu quero falar a respeito dessa mulher. Eu quero falar a respeito dela porque nós temos que conhecê-la, nós temos que saber onde que nós estamos na história, o que essas mulheres deixaram, que isso vem disseminando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar,
querendo você ou não. Então, se você estiver apercebida, se você tiver esse conhecimento, você não vai permitir que esses ensinamentos entrem dentro da sua casa, que você multiplique isso. Então, como que eu tive acesso, né, a isso? Como que eu comecei a estudar sobre isso, né? Foi quando nasceu o Mães que Oram, lá em Belo Horizonte, na escola do meu filho, na escola onde meu filho estudava. Nós começamos a reunir com algumas mães e ali nós começamos a orar. E aquelas mulheres que eram da escola, quando nós começamos o nosso encontro, elas não tinham acesso à Bíblia, elas não tinham conhecimento bíblico, acesso que eu falo assim, nunca tinha, e muitas delas que não conheciam Jesus. Então, quando chegou no final daquele ano, a gente era um grupo grande de mães que estavam reunindo ali para orar, cristãs mesmo, eram somente 2 ou 3 que nós estávamos ali, as outras elas não tinham muito conhecimento. E aí Deus colocou no meu coração para eu fazer uma logo para o ministério e fazer uma capa de uma Bíblia e presentear elas com a Bíblia, que foi uma Bíblia assim que eu fiz. Tá vendo? Eu fiz essa capa, então eu comecei a orar pedindo ao Senhor. Eu gosto muito de logo, de marca, eu sou muito sensorial, né? Então nós começamos ali eu comecei, coloquei na internet 3 palavras, né, usando aí da modernidade. Eu também gosto muito de estudar sobre coisas novas. Aí eu coloquei ali oração, Bíblia, e apareceu o motivo pela qual a Bíblia foi retirada das escolas de ensino dos Estados Unidos em 1963. Então eu vou indicar um filme para vocês assistirem esse filme que chama A Mulher Mais Odiada da América, que está no Netflix. Ali conta a história, né, dessa mulher que realmente existiu, é um fato verídico, que ela retirou a Bíblia. Ela conseguiu lutar 3 anos para retirar. Olha a importância de uma mulher quando ela tem um foco. Madeleine Oner, ela teve um foco de ir e de retirar a Bíblia, porque ela era ateísta. Então, para ela tirar a Bíblia do sistema de ensino da América. Então, ela retirou, ela conseguiu, ela lutou 3 anos para que a Bíblia não tivesse mais dentro das escolas. E logo depois, quando a Bíblia é retirada e as orações eram retiradas das escolas em 1963, o que aconteceu? O índice de violência de gravidez indesejada cresceu absurdamente. Por quê? Porque as crianças, elas não tinham mais acesso à Bíblia e à oração. É o impacto que a oração e a Bíblia e a leitura bíblica traz para dentro da sua casa. Mas antes desse fato acontecer, foi quando eu comecei a estudar sobre a agenda de Lúcifer. Antes desse fato acontecer, teve essa mulher, Alice Bailey, que escreveu esses livros durante a guerra, 1942. Ela vai relatando como que o mundo ia mudar. Quando ela tinha 15 anos de idade, ela tentou suicídio. Ela era uma menina órfã, os pais dela morreram, todos 2 morreram de tuberculose, e ela viveu com a família dela. No que ela viveu com a família, ela teve ensinamentos cristãos. Esses ensinamentos cristãos, essa mulher, Alice Bailey, ela lia muito a Bíblia. Preste atenção nisso, muito a Bíblia. Ela lia, ela era conhecedora, ela era amante da leitura, que é o que eu estou falando que é para você ser nesses dias atuais. Nós precisamos. Ela começou então a estudar a Bíblia, a mergulhar na Bíblia, e ela se transformou numa missionária, em que quando ela estava indo no barco ali para poder fazer missão, ela conheceu o seu primeiro marido e ela sofreu muito com o seu marido, ela não aceitou o casamento, e ela não aceitando o casamento, ela enfrentou um divórcio com 2 filhas. Ela foi para os Estados Unidos, estudou numa escola de uma outra mulher, por isso que eu estou falando, é mulher que encabeça a nova era. A mulher
que ela muda o pensamento, ela ajuda para mudar os comportamentos e o pensamento humano na história. Por isso que eu te peço em nome de Jesus, você mulher, você tem muito valor. Quando nós somos usadas por Deus, nós transformamos a nossa casa, o nosso ambiente, nós somos realmente colunas do nosso lar. E nós realmente somos também a coluna da terra em oração. É isso que nós vamos buscar nesses dias. Esses dias Deus está falando conosco, o Espírito Santo está buscando de você hoje, para você ir num novo nível de conhecimento. A partir dessas lives, você vai ter interesse, é isso que eu quero despertar de você saber sobre política, de você saber qual o impacto que o governo tem dentro da sua casa. Sabe por quê? Essa mulher, Madeleine Yonner, ela tinha acesso, na época, aos políticos, às pessoas da época, e ela conseguiu retirar a Bíblia de dentro do sistema de ensino da América inteira, e que isso alastrou para o mundo. Por quê? Porque ela tinha acesso ao sistema de governo que existia em 1963. Quando você for assistir o filme, você vai olhar. Então, você vai ter interesse para saber o que seu filho está estudando na escola, para você combater todas as filosofias. Para você combater uma filosofia, você tem que entender sobre ela, para você vir com a Bíblia. Por isso que eu falo, primeiro você tem que saber a Bíblia. E essa mulher, Alice Bailey, ela chegou e ela começou a rechaçar mesmo todos os ensinamentos bíblicos, porque ela estava enfrentando ali um divórcio. E ela teve conhecimento, ela estudou os ensinamentos de uma outra mulher que chama, o nome do filme, A Mulher Mais Odiada da América. Gente, assiste esse filme, tá no Netflix. A Mulher Mais Odiada da América. Ali é a história de como foi retirada a Bíblia do sistema de ensino aqui nos Estados Unidos. Mas Alice Bailey, então, ela começou a estudar numa escola de uma outra mulher que chama Helena Blavatsky, uma outra mulher também inteligente, culta, que era russa. E ela, quando ela tinha poderes paranormais, ela via espíritos, essa Helena Blavatsky, e a Alice Bailey, ela começou ela passando pelo divórcio, ela deixou com que as dores dela, do casamento, fizesse com que ela rechaçasse também todos os ensinamentos bíblicos, porque ela sabia que na Bíblia o divórcio, Deus continua odiando o divórcio, viu? Apesar da era em que nós estamos, do tempo em que nós estamos, Deus continua odiando o divórcio. E aí ela sabia que Deus, né, odiava o divórcio e ela estava sofrendo muito. Ela começa a estudar nessa escola. Quando ela começa a estudar nessa escola, que existe até hoje nos Estados Unidos, que é a Escola de Teosofia de Helena Blavatsky, todas essas mulheres vocês conseguem achar, existe a escola dela, tá bom? Existe até hoje. De Helena Blavatsky, ela começa a estudar e ali tem um homem que aparece para ela. Aparece para ela numa visão. E nós sabemos que é o diabo que aparece para ela. Todos os livros de Alice Bailey, ele é psicografados, né? Ela escuta esse espírito e esse espírito dita para ela tudo o que ela iria escrever. Há quase 100 anos atrás, são 80 anos atrás. E ela deixa 24 livros escritos na história, né? Escritos como legados. Ela deixa, esse aqui eu só tenho 2, que é o que fala principalmente disso, que eu não vou comprar mais, né? Hoje tudo mais mas ela começa a disseminar algo que ia acontecer, que é o que nós estamos vivendo hoje. E é muito interessante que ela fala que o mundo ia mudar muito depois da guerra. Então, o diabo, que ele armou a Segunda Guerra Mundial, que ali é uma violência exposta, né? Homem com homem. E depois da guerra, toda a história da humanidade se transformou. O pensamento humano se transformou depois da Guerra Mundial. Por quê?
Porque os pais foram para a guerra, os filhos ficaram sem os pais. Os filhos não tinham, aquelas crianças, elas presenciaram violência, uma violência terrível, derramamento de sangue. Os pais morreram na guerra e o que aconteceu? É aí que inicia o movimento feminista. O movimento feminista ele começa depois da guerra, que a princípio era um movimento de proteção à mulher, era um movimento bom. Era algo que protegia a mulher, porque a mulher ela teve que ir para o mercado de trabalho. Isso tudo que aconteceu na história já estava sendo predito por Satanás. Para quê? Porque ele sabia que a estrutura familiar ia se transformar para que mais pessoas, mais famílias não estivessem preparadas para a volta de Cristo. Então nós estamos vivendo essa época. O que aconteceu ali? As mulheres foram para o mercado de trabalho porque não tinha como sustentar aquele filho. O marido tinha morrido na guerra. Então ela vai para o mercado de trabalho. Só que no mercado de trabalho, para fazer os armamentos, elas trabalhavam em fábricas. O salário delas não era compatível ao dos homens. E para ver essa disparidade, elas começaram a fazer esse movimento em busca de melhores salários. Que a princípio esse movimento feminista era para isso, para proteção à mulher, para proteção à família. Mas sabe o que acontece? Como Satanás ele distorce tudo. Ele pega a mulher e nasce, né? Tem ali a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela transforma esse movimento feminista e usa tudo aquilo que era e começa a transformar tudo. Aí ela começa a falar sobre a maternidade, porque a mãe ela ia para o trabalho e ela queria mais, né? Ela fala sobre os afazeres domésticos, ela começa a falar sobre isso, tanto que o primeiro movimento feminista ele também assustou, a primeira onda feminista assustou com as palavras, né, com as frases, com a vida com que Simone de Beauvoir vivia. E o plano de Satanás é que essa multiplicação vem vindo, ele vem na genealogia, né, dele, na agenda dele, ele vem vindo. A mulher começou a crescer no mercado de trabalho, no empoderamento, e aí nós começamos a distorcer os valores cristãos. Aí começou a distorcer, os filhos começaram a crescer sem pais. Por isso que eu estou falando com você, quando Alice deixou esse livro escrito, e esse livro que é o Reaparecimento de Cristo, o mundo era totalmente outro, a era totalmente outra. E ela escreve ali ditados por o diabo. Todos esses aqui é um espírito que aparece para ela. A princípio ela achou que era Jesus Cristo. Ela fala assim, a princípio eu achei que era Jesus, mas depois era uma outra pessoa que parecia com Jesus, tanto que ela tem na internet, na imagem, né? Quando eu estou escrevendo o livro, eu vou colocar a imagem do homem que ela vê, parece com Jesus, porque o diabo ele tem colocado, lembra da antiga serpente? A antiga serpente no jardim, ela coloca ali e ela tem aquele engano, ela tem aquela, sabe, ela quer nos enganar. Então, às vezes nós estamos desapercebidos porque nós não temos profundo conhecimento bíblico, nós não temos esse relacionamento profundo com Deus, então aquilo que a gente acha que é Cristo, que é o Evangelho, aquilo que a gente acha que pode não ser. Pode estar infiltrado dentro do nosso pensamento algo para poder distorcer a palavra de Deus,
para poder distorcer os valores bíblicos, mas em nome de Jesus, tanto que eu falo assim, aqui fala que Daniel, ele fala, né, que ele é a luz que nós precisamos nesse tempo. E ela tem, a Alice Bailey tem uma escola arcana. E sabe aonde é essa escola arcana? Por isso que eu falo que nós temos que saber um pouco de tudo. Essa escola arcana hoje, ela é localizada dentro das Nações Unidas, na cidade de Nova York, dentro da ONU. Todos os ensinamentos de Alice Bailey são os ensinamentos que essa agenda global, nós estamos sendo hoje administrados, governados, né, por esse sistema de governo que ela escreveu, que é uma, ela fala um nome, né? Ela foi ditando, esse espírito aparecia para ela e ela foi escrevendo tudo dentro das Nações Unidas, que existe a escola, a biblioteca dela. Depois eu vou colocar vou ver se eu vou colocar nos stories, eu vou colocar, eu já estudei conhecimento, eu quero colocar, vou colocar nos stories esse vídeo que eu achei na internet, dentro das Nações Unidas, a biblioteca dela. Por isso que você tem que ter uma biblioteca na sua casa. Você tem que ter uma biblioteca dentro da sua casa e você ler e você estudar, para você ter acesso e conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo. Ela deixa escrito nesse livro, A Externalização da Hierarquia, ela deixa escrito 8 pontos da rebelião que ia acontecer para mudar o pensamento humano. 8. E ela, quando eu falo é o diabo. Ela conseguiu com que tudo que nós estamos vivendo, nós estamos cercados por essa agenda. O que eu quero trazer para você? Eu quero trazer luz. Ela tem ela abriu uma editora que chama Lucy's Trust, porque ela usa a palavra Lúcifer. E Lúcifer significa luz. E os ensinamentos de Helena nessa escola, ela fala que o diabo é a luz que o mundo precisa. Que eles vai iluminando as pessoas para a mudança de pensamento e de ações para que o evangelho não exista mais. Eu fiquei assim tão horrorizada na hora que eu li isso aqui, mas porque em Daniel fala que Deus, ele é a luz que nós precisamos. Que ele possa iluminar os seus olhos, mulher, que ele possa iluminar os seus olhos, mãe, que ele possa iluminar você, em nome de Jesus. E aí, na semana que vem, eu vou ler esses 10 pontos da rebelião. Mas nesses dias, em 1960, você sabe, olha a profundidade, sabe como que ele tem feito no nosso meio, principalmente em nós mulheres, sabe quando nós começamos a mudar realmente, quando nós começamos a mudar os nossos comportamentos na história? Eu vou falar para você isso, é algo muito interessante. Em 1960, antes da Bíblia ser retirada do sistema de ensino das escolas, em 1960 foi o primeiro anticoncepcional. Por isso que eu falo, eu quero colocar tudo aqui para a gente agora. Eu vou colocar esses conhecimentos para você e você vai começar a perceber a era em que nós estamos vivendo. Começou o anticoncepcional. Sabe o que o anticoncepcional trouxe para as mulheres? Eles começaram a estudar, tem essas pesquisas feitas. O anticoncepcional trouxe para a mulher sexo promíscuo.
As mulheres começaram então a ter a liberdade de fazer sexo e não engravidar. E isso tem essas pesquisas, eu vou colocar tudo para vocês, mas e não engravidar. Então elas começaram a fazer o sexo promíscuo com um, com outro, porque elas não engravidavam mais. Então, na época, desde 1960, as mulheres começaram a mudar o comportamento delas. Foi quando entrou o anticoncepcional. Aí o que acontece? O sexo promíscuo trouxe violência para a mulher. Porque ela não tinha mais os valores de se resguardar. O que ela estava precisando era de ter liberdade para poder fazer isso. E também fora as doenças. Anticoncepcional causa doenças. Por quê? E o anticoncepcional causa também algo que muda os nossos comportamentos. O anticoncepcional, ele é um hormônio sintético no nosso organismo, na nossa. Então, quando você recebe um hormônio sintético, você bloqueia o seu hormônio natural feminino. E sabe, para você bloquear, o que você recebe não é natural mais. Você bloqueia o seu hormônio feminino e sabe o que o seu hormônio feminino, ele é responsável no seu corpo para te dar vontade para trabalhar, para te dar vontade de funcionar durante o dia. Então as mulheres, é feita uma pesquisa, eu vou falar para vocês, é por isso que eu estou falando, eu vou despertar em vocês conhecimento. Esse livro aqui, ó. Olha só esse livro. Esse livro é de uma. Eu fiz um curso aqui e essa mulher fala sobre essa. Ela é uma obstetra, ela é uma obstetra, ela é parteira e ela é também ginecologista. E ela escreveu sobre a inteligência hormonal da mulher. E ela fala sobre isso. Quando nós recebemos esses hormônios, olha só, quando a gente não recebe, né, o nosso hormônio natural, o que causa? Estresse crônico. A gente não dorme direito. A gente tem libido, aqui ó, libido, você fica com libido baixo. Aí nós mudamos o nosso comportamento. Nós mudamos. Então as mulheres, elas começaram, e ainda mais antigamente, elas começaram a ter, a época, essa explosão do uso de anticoncepcional que é indo contra, por isso que chama contraceptivo. É contra o ato natural de conceber. Por isso hoje tantas doenças nas mulheres, tanta depressão, tanta ansiedade. Isso é porque eu não falei com vocês ontem. Teve uma amiga minha que ela sabe que eu gosto muito de ler e eu comprei esse livro Eva, Cientista, a Eli está aqui na live. Gente, eu comecei a ler esse livro ontem. Eu pedi ele por como que nós mudamos a amamentação. Então a gente vem mudando os nossos comportamentos, a gente vem mudando através de coisas pequenas que nós colocamos dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo. Por isso que eu falo, não sou contra a gente, né, a gente ter a gente contra cirurgias estéticas, o botox, coisas que a gente coloca. Eu não sou contra isso, mas eu acho que a gente tem que ter, hoje em dia, algo que é muito importante. Eu amo esse versículo que fala: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio.
Nós precisamos ser mulheres equilibradas. Eu não vou fazer, eu não vou deixar de colocar o Botox, mas eu não vou colocar a cada 3 meses, sabe? Eu não vou, sabe, eu não vou retirar, eu não consigo tirar o açúcar totalmente da minha vida, mas eu vou tirar, sabe, eu vou balancear. É isso que a gente tem que ter. Deus está buscando, o Espírito Santo está buscando mulheres com equilíbrio. Mulheres equilibradas. Equilibradas, equilíbrio, domínio próprio. A gente começou a vir nessa era onde, sabe, aqui, deixa eu falar para vocês, o diabo tem educado a geração de mulheres. Ele tem nos sentado, sem a gente perceber, na mesa dele, e ali ele tem colocado ensinamentos para nós. A gente tem buscado ensinamentos para nós, através da nossa alimentação, através das nossas ações. Nós temos mudado comportamentos. Nós temos mudado, sabe, a nossa maneira de agir. A gente quer as coisas tudo pronto, tudo para ontem. Você precisa de ter essa, sabe, essa vontade de leitura. Você precisa de entender, sim. Outro dia, eu comecei a falar uma época aqui sobre política. Eu falei de endometriose. Gente, eu tenho endometriose, esses sistemas ginecológicos, eu trato tudo de uma forma natural. Eu tenho vou falar a respeito disso. Eu tenho o e-book e o vídeo que eu fiz. Depois vocês me procuram, né? Tem a alimentação de forma natural que você pode regular os seus hormônios. Mas eu vou falar sobre isso depois. Então, o diabo ele tem sentado nós mulheres e ele tem nos educado para a gente poder desestruturar as famílias da terra. Porque nós somos a coluna da nossa casa. É nós que preparamos a mesa. Então a gente tem que ter esses conhecimentos. Teve uma época que eu comecei a falar um pouco de política aqui. Aí ela falou assim, não, você vai começar a falar de política? Que vou começar a falar de política, porque o sistema de governo, ele impacta diretamente a sua casa, o seu lar. O que está sendo votado agora vai impactar os seus filhos, vai impactar a sua casa, vai impactar você, querendo você ou não. Uma pessoa igual o Nicolas Ferreira, esse menino que tem levantado na geração, você tem que orar por ele. Você tem que fazer disso você tem que ter essa responsabilidade. Você tem que colocar o seu filho para olhar pessoas como ele, para estudar sobre isso. Ele tem um curso que ele falou assim, eu vou para ele treinando novos políticos, novas pessoas. Os nossos filhos, eles têm que ter esse conhecimento a respeito de tudo. Porque é eles que são a próxima geração. Nós temos que ser mulheres inteligentes. Nós temos que ser mulheres que estão em todas as facetas da sociedade. Você está aí dentro da sua casa, mas você tem conhecimento. Eu estudo aqui mesmo, estudo na internet, eu estudo sobre hormônios, sobre a educação, tudo, sobre tudo. Os meus filhos sabem sobre tudo. Mudei a alimentação da minha casa, consegui mudar a alimentação do meu marido. E você vai conseguir aí também. Gente, eu vou fazer um curso só sobre irregularidades ginecológicas, porque precisa disso. É muitas pessoas, porque Satanás ele vem. O que é a endometriose, gente? Só para dar uma pincelada para vocês, que a gente já está terminando e na semana que vem nós vamos ter mais conhecimento. O que é a endometriose? É considerado a doença da mulher moderna. Sabia? É uma mulher que age muito mentalmente. É uma mulher que resolve tudo dentro da casa. É uma mulher que pega muito os problemas da casa para si, os problemas do filho para si. Então, eles fizeram uma pesquisa que a mulher que tem endometriose é uma mulher que age muito na mente.
E nós temos que agir na mente e na emoção. Por isso que eu falei, nós não podemos ser guiadas pela emoção. Isso não. Por isso que nós temos que ter esse equilíbrio, mas nós não somos também só razão. A gente tem que trazer o equilíbrio. O que que acontece com as irregularidades ginecológicas? Ela é porque a gente tem esse desequilíbrio. Desequilíbrio de hormonal e também de ações. Nós não podemos ser preocupadas demais. Então, é quando você tem, depende dos seus relacionamentos, da sua família de origem. Gente, é tão profundo isso. Eu quero que, em nome de Jesus, trazer luz. Deus vai trazer luz para a sua vida, para você ser a mulher que Deus precisa que você seja nesse tempo, nessa geração. Você tem que ter conhecimento de assuntos que os seus filhos vão ter acesso. Gente, eu não sei se vocês já ouviram, eu sou uma pessoa que amo. Eu falei assim, a gente tem que colocar o hábito da leitura na vida dos nossos filhos, sabe? Hábito da leitura mesmo, e a gente tem que ler a Bíblia todos os dias e ler outras coisas, né? Eu leio muito de outros autores, de outras autoras, é isso que a gente tem que fazer. Nós, esses dias, vamos receber inteligência do Espírito Santo de Deus, é o que Deus está falando aqui, ó, em Daniel. Eu sou aquele que dá inteligência aos inteligentes, então o que significa? Que existe uma inteligência disponível e ela está disponível aí para você. Ela está disponível para você. Deus precisa de mulheres inteligentes nesse tempo. Deus precisa de uma mulher que tenha esse equilíbrio entre a emoção e a mente. A gente não pode perder a nossa feminilidade. A feminilidade, ela é essa. Ela é você arrumar uma bela mesa, como diz a Devi, né? Uma bela mesa. Essa mulher aqui é maravilhosa. Arrumar uma bela mesa, né? Para colocar a sua família. Mas a Devi também era uma mulher muito inteligente. Eu lembro a primeira vez, né, que ela falou isso, ela falou sobre isso, ela falou assim, eu pesquisei, eu olhei, eu fiz, eu fui atrás dessas pesquisas que as universidades fazem para poder pesquisar e ver e estudar o comportamento humano. Para ela ter essa revelação, ela estudou o comportamento humano. Vocês entendem? E assim nós vamos deixar legados. Deus vai, esses dias, em nome de Jesus, trazer para você a inteligência que você precisa para administrar a sua casa, administrar a sua vida, administrar a sua saúde mental, física e também a da sua família e das próximas gerações. Deus precisa de nós para agir na terra. Ele é espírito. Ele é espírito, ele precisa de nós. Não da necessidade, não. Se você não se dispor, ele vai usar outro. Ele vai usar outra. Se você não falar, ele certamente vai usar outra. Mas ele precisa da sua disponibilidade. Deus, eu quero ser a mãe que meu filho precisa. Deus, eu quero ser a esposa que meu marido precisa. Deus, eu quero ser a mulher que essa geração precisa. Eu quero entender de tudo. Eu quero ter discernimento. Eu quero ser inteligente. Eu quero ser inteligente. Deus, você vai abrir negócios depois dessa live. Você vai saber gerar recursos. Nós seremos, em nome de Jesus, sabe por quê? Essas mulheres aqui, todas elas tinham recursos financeiros para deixar tantos livros escritos. Eu estou escrevendo aqui 2 livros e é uma dificuldade. Eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos. Eu quero isso. Eu quero, e eu ministro isso na sua vida, em nome de Jesus, que você vai levantar da sua mesa. Você vai buscar conhecimento, você vai buscar essa inteligência do Espírito Santo
E você vai sentar à mesa e trazer essas informações, trazer o seu conhecimento para a mesa da sua casa, compartilhando com seus filhos. Eu falo com meu filho, falo assim, filho, você é abençoado, você é um homem de negócio. Meu filho tem 16 anos e o outro tem 25. Toda vez que ele fala uma coisa, eu falo assim, filho, você vai ser um abençoado, você é um homem de Deus, você é forte, você é corajoso. Eu vou ministrando na vida dele. Aí eu falo assim, filho, você já pode olhar aí, qual é o negócio que você vai abrir? Você nasceu com isso, meu filho, é nato, você é um empreendedor nato. O que você nasceu? O que você pode fazer? Eu ajudo ele a pensar, eu ponho ele para assistir filmes, depois eu vou falar sobre isso aqui. Nós temos que usar desses recursos aqui, ó, aqui, das ferramentas que nós temos. E eu quero finalizar falando qual é a diferença de sabedoria e inteligência. Eu falei que essa série de lives não basta sermos sábias, temos que ser inteligentes. Existe uma diferença. Olha só, Provérbios 24, 24, versículo 3, fala assim, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. E aqui em Daniel fala, olha só, é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. A sabedoria nós pedimos a Deus e fala assim, ó, aquele que tem falta de sabedoria, peça e eu dou deliberadamente. Então ele derrama sobre nós a sabedoria. A inteligência é a aplicação da sabedoria que você recebeu de Deus. É a sabedoria materializada. A inteligência é a sabedoria materializada. Você aprendeu sobre a experiência da mesa, certo? Você não aprendeu aqui no livro? Aí você aprendeu. Aí você, se você for uma mulher inteligente, você vai fazer a aplicação disso. Então, se você vai ter conhecimento, se você vai buscar conhecimento, você vai materializar o conhecimento que você buscou, essa sabedoria que você buscou. Então, quando eu comecei a mudar minha alimentação toda, quando eu busquei de Deus, eu quero, em nome de Jesus, buscar esse conhecimento para que eu não passe por uma quimioterapia. Eu quero tratar a endometriose de forma natural. Aí eu fui buscando conhecimento. Eu fui lendo livro. Eu tenho todos aqueles livros ali, ó, naquela parte. Todos é sobre irregularidades ginecológicas. Me matriculei numa escola e comecei a estudar. Falei, eu vou estudar. Aí comecei a fazer uso de chás, comecei a mudar minha alimentação. E hoje eu trato a endometriose, que nunca mais voltou, tem 2 anos. Eu trato a endometriose com alimentação natural. Então tem jeito de você fazer. Então eu mudei os meus comportamentos. Isso é inteligência. Eu tenho a Deus a sabedoria, Ele me deu a revelação, eu pedi a Deus, eu orei. Então, através do nosso relacionamento com Deus, Ele derrama sobre nós a inteligência que nós precisamos. Você precisa aí? Coloca aí nos comentários. Eu quero ser inteligente. Coloca aí nos comentários, eu quero ser inteligente, eu quero ser inteligente, eu quero ser inteligente. Deus, eu desejo ser inteligente, eu quero ter a inteligência para administrar bem a minha casa, para administrar bem o meu lar, para administrar bem o meu casamento, para administrar bem os meus filhos. E Deus vai derramar nessa live hoje. Nós não sairemos daqui a mesma forma que nós entramos. Não sairemos. Você vai ser sábia e inteligente. Em nome de Jesus, você vai gerar recursos dentro da sua casa. Você vai gerar vida dentro da sua casa. Você vai gerar palavras que vão abençoar a vida dos seus filhos. Deus vai colocar palavras na sua boca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero falar para vocês, eu tô aqui, o Espírito Santo me falou, tem muitas mulheres aqui falando, mas eu não fiz uma escola, eu não fui para a faculdade. Não estou falando de uma inteligência de banco de faculdade, eu estou falando de uma inteligência que Deus derrama sobre você. Hoje, a gente só basta a gente chegar, eu vou falar, eu quero, antes de orar, eu quero falar para você, eu vou fazer um curso, vai ser o primeiro curso que eu vou assim, que eu vou fazer, é desse livro aqui, ó. Esse livro aqui vai ser um clube de leitura.
É um clube de leitura que eu montei. É o primeiro grupo de leitura que eu vou montar. Nós não vamos fazer a leitura do livro, eu vou fazer uma leitura crítica desse livro, colocar o meu parecer nesse livro. Esse livro é assim, é o Ritos de Passagem. Você vai dar uma jornada na sua vida e você vai sentir que o seu corpo é a sua casa. É muito mais do que você entender o propósito de vida. Gente, essa mulher aqui, ela fala sobre o legado de uma forma que eu jamais ouvi. Ela fala assim, legado é muito mais do que as pessoas lembrarem do seu nome quando você morrer, mas é você preparar a sua vida para o dia da sua morte. Gente, aqui, por favor, faça um favor a você. Isso aqui, eu tenho certeza que você vai sair desse curso mais inteligente. Serão 8 aulas que eu vou fazer ao vivo. Eu gosto de fazer minhas aulas ao vivo. Eu estou gravando alguns cursos, mas eu amo, eu sempre vou estar ali. Então, esse curso chama Ciclos, Ritos e Celebrações. E você vai, assim, é uma viagem na sua história, da cabeça aos pés, que você vai adquirir sabedoria e inteligência emocional para você entender a você e você sentir confortável. Ela fala uma frase que eu não vou esquecer nesse livro aqui. Começou a dar um propósito na minha vida aquele dia. Ela falou assim, tem muitas mulheres, a maioria das mulheres, elas só nascem, elas não existem, porque a gente sempre se doa para o outro. A gente sempre existe para o nosso filho, a gente sempre existe para o nosso marido e às vezes a gente só está vivendo, a gente não está existindo. E você precisa de existir para que você eduque bem o seu filho, para que você seja a esposa que o seu marido precisa, para você ser a mulher que esse mundo precisa nesse tempo. Eu vou colocar nos stories assim que eu terminar, eu vou colocar nos stories o link para entrar nesse grupo aqui. É R$199 que eu tô cobrando, porque eu vou ter que fazer a tradução e tem 6 exercícios que a gente vai fazer no PDF e nós vamos fazer juntas, tá bom? E então esse livro aqui quase que ainda tem vaga, vai começar no dia 16 de julho, 16 de julho. Até lá eu quero, e eu sou muito assim, a gente vai participar da aula juntas e faça esse curso. Por favor, adquira esse conhecimento. Eu vou colocar nos stories o link do grupo para você entrar e para a gente ali, para você sair assim, diferente, mais inteligente. Vamos orar? Peça ao Senhor aí agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero adquirir essa sabedoria e essa inteligência para eu ser a mulher que esse mundo precisa, com saúde mental, espiritual, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por essa série de lives que inicia hoje. Serão 3 lives mais e eu tenho certeza que nós não seremos mais as mesmas. Porque quando o Senhor vem, quando o Senhor nos dá conhecimento, é para transformação. Eu vejo mulheres aqui que precisam ser transformadas. Eu vejo mulheres aqui que precisam da intervenção de Deus de uma forma urgente. Senhor, uma intervenção do Senhor de uma forma urgente nos seus sentimentos, na sua mente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame sabedoria do alto. Tem mulheres pedindo aqui. Na tua palavra diz, ó Deus, que aquele que tem falta de sabedoria, começa a pedir aí agora. Não é uma oração só minha, é uma oração que você está fazendo. Começa a pedir ao Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê inteligência. Eu vejo pelos olhos do Espírito, Senhor, derramando. Às vezes você não sabe como agir, às vezes você não sabe o que falar. O Senhor derrama agora a sabedoria do alto para você saber falar quando você precisa de falar, se calar quando você precisa calar. E quando você for falar, o que você vai falar? Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, que elas também possam ser mulheres inteligentes, que elas venham aplicar toda a sabedoria que o Senhor está derramando nesse momento. Senhor Deus, existe sim uma batalha espiritual entre nós adquirirmos conhecimento
e a gente colocar eles em prática. Mas abençoado é aquele que coloca em prática a tua palavra. E eu ministro agora em nome de Jesus toda a intervenção do inferno para impedir que nós coloquemos esses conhecimentos em prática, nós colocamos por terra em nome de Jesus. Seremos sim mulheres, além de sábias, inteligentes. Tem esposas precisando, Senhor, da inteligência do Senhor. E eu vejo pelos olhos do Espírito Senhor dando aqui agora. Tem profissionais, mulher que precisam da inteligência do Senhor na profissão que o Senhor colocou, na administração financeira, o Senhor vai derramar aqui agora em nome de Jesus. O Senhor está derramando porque nós estamos aqui pedindo ao Senhor. Pai, que esse compromisso que nós fizemos nas próximas 3 lives, ó Deus, eu vejo uma transformação, um renovo, uma metanoia, uma mudança de mente, de mentalidade, ó Deus. Eu vejo mulheres saindo, Senhor, desses dias, dessa série mais fortes, renovadas e sim, mais inteligentes, ó Deus. Abençoa cada uma delas, do alto da cabeça à planta dos pés, a saúde mental, física e emocional, em todas as áreas. Nós agradecemos por essa manhã. Nós agradecemos por esses momentos juntas aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma enquete nesse grupo. As aulas vão ficar gravadas, né? Se você não puder participar ao vivo, ela vai ficar gravada. Mas a gente vai fazer uma enquete no grupo que vão ser 8 aulas. Vão ser 2 aulas por semana. Qual foi ali a maioria, nós vamos escolher esse horário juntas, tá? Então, eu vou colocar, logo depois que eu terminar aqui, vou colocar nos stories. Você vai sair mais inteligente, com sabedoria mais inteligente desse curso, que foi também ele fez eu ter muitos posicionamentos que eu estou tendo agora. Tenho certeza que você vai sair diferente e vai mudar a atmosfera da sua casa e essa geração, em nome de Jesus. Deus conta com você. Eu vou colocar então lá nos stories, se vocês precisam saber de mais informações, venha. E também eu quero falar do nosso spa espiritual. Gente, as vagas para o ano que vem estão sendo preenchidas rapidamente. Então, vou colocar a respeito do spa também. Faça a sua inscrição, porque senão vai ficar de fora esse ano, tá? Beijo para vocês. Deus abençoe.